No México, houve enormes protestos antigovernamentais. Na capital, Cidade do México, ocorreram grandes manifestações contra o governo. Essas pessoas foram às ruas criticar o governo mexicano pela proximidade com os cartéis de drogas. Essas pessoas, achando que o governo mexicano não combate os cartéis, exigem ações para acabar com eles. A escala desses protestos está aumentando gradualmente. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando ataques aéreos contra os cartéis do México, tornando a situação ainda mais tensa. Hoje, vamos dar uma olhada nesse assunto. Em 16 de novembro, houve um grande protesto anti-governo na Cidade do México. Segundo a polícia da Cidade do México, ao menos 120 pessoas ficaram feridas em protesto anti-governo. Não houve mortes, mas o protesto foi tão intenso que mais de 100 policiais ficaram feridos, e gás lacrimogênio foi usado em vários locais. A polícia usou escudos e cacetetes para conter os manifestantes, mas não conseguiu. A maioria dos manifestantes era da geração Z, como em protestos anteriores no Nepal. Os protestos no México aumentaram, ocorrendo em mais de 50 cidades e se espalhando pelo país. O que motivou os protestos no México foi a morte do prefeito de Uruapan, Carlos Manzo. O prefeito Carlos Manzo tinha grande determinação para erradicar cartéis. Além disso, ele cuidava do povo e, por isso, era muito respeitado. Uruapan é uma das principais cidades agrícolas do México, famosa pela produção de abacate. O problema era que cartéis enraizados exploravam essas fazendas de abacate. Antes, prefeitos temiam ou aceitavam dinheiro dos cartéis, e por isso não resolviam esses problemas. Mas desta vez, o prefeito Carlos Manzo foi diferente. Apesar das ameaças, ele usava colete à prova de balas e defendia a repressão rigorosa aos cartéis. Mas esse homem foi assassinado pelo cartel. Ele priorizava os cidadãos e era muito respeitado, mas foi assassinado pelo cartel. Muitas pessoas ficaram indignadas com isso. Após o assassinato do prefeito Manzo, o governo mexicano lamentou, mas, sem ações concretas, o público se revoltou ainda mais. Cartéis frequentemente assassinavam políticos no mundo. Antes, o governo mexicano não agia por causa da ligação com os cartéis. Desta vez, foi diferente. Após o assassinato do prefeito Carlos Manzo, o povo revoltado saiu às ruas e iniciou protestos violentos. Naquele dia, manifestantes exibiram faixas com a frase "Eu sou Carlos Manzo". Manifestantes mostraram solidariedade usando o chapéu de cowboy de Carlos Manzo, comum na época do México. A polícia prendeu 20 manifestantes por causa da manifestação violenta, mas, devido ao grande número de pessoas, acabou sendo pressionada. Alguns tentaram invadir a guarda presidencial e conseguiram avançar até lá. A polícia começou a reprimir os manifestantes disparando bombas de gás lacrimogênio continuamente. Em resposta, os manifestantes atiraram pedras. Na manifestação, muitos jovens da geração Z ergueram a bandeira dos piratas, símbolo do One Piece, como forma de protesto. Enquanto isso, surgiram notícias de que os Estados Unidos estão considerando a possibilidade de realizar ataques aéreos em território mexicano, o que aumentou ainda mais a controvérsia. O presidente Donald Trump classificou os cartéis como uma ameaça direta à segurança dos Estados Unidos e, em várias ocasiões, afirmou que consideraria todas as opções, inclusive medidas militares. Recentemente, foi divulgado que está sendo avaliada até mesmo a possibilidade de enviar tropas e agentes de inteligência americanos ao México. Segundo a NBC dos Estados Unidos da América, o governo Trump revisa o plano e algumas unidades militares já iniciaram treinamentos para possível operação real. O objetivo desse plano é neutralizar as principais operações das instalações de produção e das redes de abastecimento controladas pelos cartéis. Para isso, estão sendo discutidas formas de ataque utilizando tecnologia de reconhecimento e equipamentos de vigilância. A reportagem mencionou a possibilidade de ataques aéreos com drones e também previu que, na fase de coleta de informações, principais agências de inteligência como a CIA estarão envolvidas. Os Estados Unidos afirmam que esse método seria eficaz para interromper o fluxo de drogas ilegais que entram no território americano. No entanto, o problema é que essas operações podem ser realizadas sem o consentimento do governo mexicano, o que pode ser visto como uma violação da soberania do México e deve gerar grande resistência. De fato, já há vozes na política mexicana classificando isso como um insulto nacional. No México, onde a tensão social é alta por causa dos cartéis, a possível intervenção militar dos Estados Unidos da América divide a opinião pública. Por outro lado, a comunidade internacional também levanta a opinião de que o uso da força em território estrangeiro deve ser tratado com cautela, e há a possibilidade de que as relações diplomáticas entre o México e os Estados Unidos se deteriorem rapidamente. Os Estados Unidos defendem sua posição com o argumento de proteger sua própria segurança, enquanto o México enfatiza a defesa de sua soberania, tornando o conflito de posições entre os dois países ainda mais evidente. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, defende eliminar os cartéis, mas mantém uma política de inclusão, preferindo o diálogo à violência.
Na prática, permite que os cartéis atuem livremente. Por causa disso, muitas pessoas estão demonstrando ainda mais raiva. Claudia Sheinbaum assumiu a presidência do México em outubro de 2024 e no primeiro ano teve aprovação entre 70% e 80%, demonstrando forte apoio popular. Recentemente, esse apoio caiu, pois, ao adotar postura mais conciliadora com os cartéis, as críticas cresceram. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, fez declarações desconectadas da realidade, gerando nova insatisfação pública. Claudia Sheinbaum, presidente do México, questionou o motivo desses protestos e, em uma coletiva de imprensa matinal regular, afirmou que parecia que alguém havia pago para que as pessoas participassem das manifestações. Ela disse que os protestos foram incentivados por forças estrangeiras e, por isso, recebeu críticas. Na verdade, Claudia Sheinbaum, presidente do México, manteve uma posição fortemente contrária à possibilidade de ataques aéreos promovidos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O México continua valorizando sua soberania. Por isso, intervenções militares estrangeiras são vistas como grande vergonha nacional. Por isso, a presidente Sheinbaum deixou claro que não aceita intervenção. Essa também foi uma mensagem estratégica para proteger a base política interna do México. Foi nesse contexto que ocorreram grandes protestos anti-governo, exigindo a erradicação dos cartéis. Com isso, o governo ficou em uma situação difícil e as reivindicações dos Estados Unidos ganharam ainda mais força. Com as demandas da época e a lógica dos Estados Unidos, o governo mexicano enfrentou pressão para intensificar o combate aos cartéis. Especialistas acreditam que Sheinbaum não deve mudar a estratégia de segurança nem permitir intervenção externa. Apesar do aumento das vozes que exigem uma resposta mais dura, uma mudança drástica para operações militares seria um fardo não apenas para a opinião pública, mas também para a base política. Por outro lado, os Estados Unidos têm agora mais chances de usar este protesto como justificativa para exigir ações mais diretas do México. Trump já tentou rotular os cartéis como organizações rebeldes. E quanto mais caos houver no México, mais forte será a mensagem dura dos Estados Unidos da América. Essa tendência pode levar a uma situação de tensão nas relações entre os dois países. E dentro do México, ao mesmo tempo em que cresce o movimento para impedir a intervenção estrangeira, aumentam também as exigências por um reforço na segurança pública, o que está aprofundando os conflitos políticos. Além disso, os problemas estruturais que estão surgindo dentro do México estão sendo apontados como fatores que agravam ainda mais essa situação. Os cartéis do México não são apenas organizações criminosas, mas cresceram e se tornaram forças profundamente enraizadas em toda a economia e política do país. Em certas áreas, eles agem como governo paralelo, cobrando taxas e controlando a segurança. Por ter se formado ao longo de décadas, ficou difícil para governos locais ou parte da polícia escaparem da influência dos cartéis. Os cidadãos viram isso por tanto tempo que o assassinato do prefeito Manjo serviu de estopim, inflamando a raiva acumulada. O motivo pelo qual essa situação está sendo considerada ainda mais grave é que os cartéis estão infiltrando até mesmo setores-chave da economia. A indústria do abacate é uma das principais exportações do México e impacta os mercados dos Estados Unidos, da América e Europa. O aumento da violência nesse setor afeta toda a economia local. Na prática, à medida que os cartéis exigem dinheiro de proteção dos produtores e controlam os veículos de transporte, dominando a infraestrutura, aumentam as preocupações no mercado internacional sobre a estabilidade do fornecimento de produtos agrícolas mexicanos. Nesse contexto, há análises apontando que a possibilidade de intervenção militar dos Estados Unidos não se limita apenas à questão de segurança, mas também está ligada a interesses econômicos. Os Estados Unidos se preocupam tanto com as drogas ilegais do México, quanto com a segurança de indústrias na fronteira e na economia regional. Por isso, o tom das mensagens anunciadas pelo governo de Donald Trump está ficando cada vez mais forte, e dentro do México, isso está sendo interpretado como um aumento da pressão externa, o que aumenta ainda mais a tensão. Além disso, a diferença de opinião entre o sul e o norte do México é outro fator que torna o conflito ainda mais complexo. O norte, na fronteira com os Estados Unidos da América, convive com a violência dos cartéis, enquanto o sul, mais controlado pelo governo central, resiste mais à intervenção dos Estados Unidos da América. Isso gera diferentes perspectivas regionais e opiniões internas divergentes sobre as ações do governo. No fim das contas, essa situação é o resultado da explosão de problemas estruturais que a sociedade mexicana não conseguiu resolver por muito tempo e está se ampliando para uma questão diplomática que abala até as relações com os Estados Unidos. Protestos intensos liderados pela geração Z têm ocorrido globalmente. Já falamos disso em vídeos anteriores. No Nepal e em Madagascar, protestos da geração Z viraram revoluções e derrubaram governos. Além disso, em vários países do Sudeste Asiático, protestos liderados pela geração Z continuam acontecendo, e esse impacto dos protestos está se espalhando também pela América Latina. O que acham da situação? Deixem opiniões nos comentários. Encerrando o vídeo. Obrigado!